Graça e paz, irmãos. Sentamos, vamos ficar de pé, só enquanto a gente ora. Vamos falar com o nosso Deus mais uma vez, por meio da oração. Oremos. Te louvamos, Deus, por tudo aquilo que o Senhor já proporcionou para a gente, desde ontem ao chegarmos aqui nesse lugar, Pai. Te bendizemos pela tua fidelidade, te bendizemos pelo teu cuidado, te bendizemos, Senhor, porque o Senhor se propôs a nos amar primeiro, Pai. E aqui estamos, porque o Senhor pagou um preço muito alto, Senhor, pela minha vida e pela vida de cada um dos teus filhos que aqui vieram. E nessa noite eu quero também te dar graças por esse povo que se reúne diante do Senhor. E que nessa noite, Deus, sejamos pessoas que estejam dispostas, corações sensíveis, ouvidos sensíveis, contritos, na tua presença, Pai. Que o Senhor fale aquilo que o Senhor preparou, para que a gente, mais uma vez, seja impactado pelo poder da tua palavra. Porque a tua palavra ela é poderosa, Senhor. O teu evangelho ele é poder, Pai. Ele é tão poderoso, Senhor, capaz de penetrar juntas e medulas, Senhor Deus. E há corações aqui, como o nosso, que precisamos ser abastecidos com a tua palavra, Pai. Toma a direção desse culto, a vida da Cecília, da Gislaine, que o Senhor Deus direcione da forma que o Senhor quiser usar, Santo Deus. Aquieta os nossos corações na tua presença, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah!
me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Agora teremos a participação da irmã Gerli, representando a congregação de Bazoá. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volta.
Faz um ritmo aí pra ver se o pessoal vai acompanhar, tá? Atenção, liga no Caio pra vocês acompanhar o triângulo da palma, viu? Vê se vocês sabem. Vá, ó, cadê? Tudo bem, Isadola, comigo. Vai, gordinho, vai, gordinho. Bandeirão Diego, bandeirão Diego. Solta. Vai, Toninho. E comigo, assim. A formiguinha. Comigo, pega, comigo, vai. Junto. A formiguinha.
e com Jesus eu irei. Ganharei a Comigo, batalha. e com Jesus eu irei. Ganharei a batalha. Eu ganharei. A batalha. Ganhará. A batalha. Ele ganhará. A batalha. E Chique ganhou. A batalha. E Jussara ganhou. A batalha. Mazua já ganhou. A batalha. Você já ganhou. A batalha. E nós já ganhamos. A batalha. Vai comigo! Batalha, batalha, quando uma cozinha prova. Olha, não é batalha, quando com Jesus eu irei. Ganharei a batalha. Com Jesus eu irei. Ganharei a Todo mundo, batalha. eu ganharei. A batalha. A batalha. E nós ganharemos. A batalha. E nós ganharemos. A batalha. Eles ganharão. A batalha. E Jussara ganhou. A batalha. E o Brasil ganhou. A batalha. A sua já ganhou. A batalha. E com Jesus eu irei. Ganharei a batalha. Com Jesus eu irei. Ganharei a E batalha. eu ganharei. A batalha. Tu ganhará. A batalha. Ele ganhará. A batalha. E nós ganharemos. A E batalha. nós ganharemos. A batalha. E a gente ganhou. A batalha. Agora sim, o Jacó segurou o anjo e não deixou. Jacó segurou o anjo e não deixou subir. E o anjo veio. O que queres que eu te faça? E Jacó lhe respondeu: me dá minha bênção pra depois subir. 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 Me dá minha bênção pra Deixa comigo depois nessa subir. ponte. Faz comigo assim. Vou dar minha bênção pra depois subir. Aí! Me dá minha bênção pra depois subir. Me dá minha bênção pra depois subir. Me dá minha bênção pra Só depois lá subir. embaixo. Dá minha bênção pra depois. Depois subir. Vocês as vozes. Minha bênção pra depois subir. Me dá minha bênção pra depois subir. Me dá minha... Outra vez diz comigo assim, ó. Vou me dar minha bênção pra depois. E me dá minha bênção pra Depois subir. E me dá minha bênção pra depois subir. Me dá minha bênção pra depois subir. Amém! Eita Jesus, vamos parar, né? Tá todo mundo cansado já. Não, mais uma. Oi, oi. Eita, Jadó. Hã? Ó, Jajá. Assim, ó. Meu pensamento vive em você. Vamos fazer junto? Igual a manancial. Faz comigo, Brunão. Vai, Amandinha. E é você, a luz do meu viver, Senhor.
a igreja diz. Faz outra vez. É fácil demais. É fácil demais viver em paz. A gente é quem complica tudo. Vem, vamos viver, viver Jesus, pra gente ser feliz. Comigo. Palavras que marcaram todos os tempos. Não foram só palavras. Vai, amando. Versos de amor e atitudes que nunca se acabam. Tão bom é ver Jesus com seu sorriso iluminando tudo. O acordar toda manhã, sonha a gente junto. Tão fácil é te dizer meu tudo, e te encontrar fez a minha vida inteira ter sentido. Nós dois no meu mundo. Levanta a mão. Isso com a gente. É fácil demais viver em paz. A gente é quem complica tudo. Vem, vamos viver, viver Jesus, pra gente ser feliz. É fácil demais. É fácil demais viver em paz. A gente é quem complica tudo. Vem, vamos viver, viver Jesus, pra gente ser Deixa comigo no teclado. E é fácil demais viver em paz. A gente é quem complica tudo. Vem, vamos viver, viver Jesus, pra gente Agora deixa eu ser ouvir aqui. feliz. Manda mais fácil ouvir as vozes e as palmas. É fácil. Vamos viver. Viver. Vamos viver, Viver Jesus. pra gente ser feliz. Aplauda ele. Glória a Deus. Amém. Pode sentar? Pode sentar. Vamos passar para a Luzia que ela vai pregar. Senão, se deixar comigo, não para. Cadê a Andréa? Estou aqui. Pai do Senhor, gente. Oremos. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. E através da tua palavra, Senhor, fala aos nossos corações. E que tu use a vida da tua filha, Senhor, da forma que te apraz. Que tu coloque nos seus lábios a tua palavra, aquilo que a tua necessita, Senhor. Nos prepara para ouvir de ti, Senhor, e aprender, Senhor, né? Fica à vontade, em nome de Jesus. Amém. Pronto. Pode começar? Pai do Senhor, irmãos. Gente, geralmente quando eu estou pregando, eu costumo pedir para a igreja estar me ajudando, né? Então eu vou ler os versículos ímpares e vocês leem os pares. Está lá em Gênesis capítulo 39. Gênesis capítulo 39. E aí a gente vai ler do versículo
7 até o versículo 10. Quando vocês encontrarem, vocês deixam marcados aí, tá bom? Todo mundo encontrou? Eu acho só um pouco de pessoa disse amém, então vou esperar mais um pouco, né? Pronto, agora os irmãos encontraram? Ah, parece que aumentou, foi ligeiro, hein? Então vocês marcam aí. Gente, antes da gente entrar na leitura, eu gostaria de falar um pouco com vocês a respeito do livro de Gênesis. Quando eu me converti, eu não tinha a Bíblia em braille para ler, né? Então, quando o pastor Adélio mandou uns livros em braille para a aldeia, se eu não me engano, o primeiro livro que eu li foi o de Lucas. E, assim, eu lia, mas eu não entendia nada. E aí, depois, eu sei que quando eu tive a oportunidade de ler Gênesis, eu achei muito interessante. E também quando eu ouvi alguém pregar sobre Gênesis na igreja, eu sempre gostei muito, porque lá conta o princípio da terra, né, como Deus criou. E ali vai dando continuidade, vai falando sobre o dilúvio e depois também sobre a Torre de Babel. E aí chega nos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E ali começa a discorrer uma história muito bonita, onde Deus começa a escolher um povo, começa a separar um povo para levar o evangelho, para testificar do nome do Senhor na terra. E é muito interessante quando Deus começa falando com Abraão, né? Eu acredito que os irmãos sabem. E depois Deus faz a promessa e nasce Isaque. E mais uma promessa, nasce Jacó e também Esaú. E de Jacó procede José, que é de quem nós vamos falar nessa noite, amém? E eu fiquei orando ao Senhor com relação ao tema de santidade, e aí veio ao meu coração falar sobre José. Mas assim, na minha mente não encaixava nada. Então, mas ali eu fiquei orando, até que o Senhor foi direcionando. E eu gostaria que vocês dissessem comigo o tema dessa pregação, que é o seguinte: santidade em meio a uma geração corrompida. Vamos dizer? Santidade em meio a uma geração corrompida. De manhã nós falamos sobre o povo que saiu do Egito, mas o Egito não saiu do coração. Agora nós vamos falar de alguém que foi levado para o Egito, mas Deus continuava no seu coração. E a Bíblia conta a história de José. José, jovem como muitos ainda, outros não, né? Igual o pastor Adélio, ainda não é mais jovem. Mas e ainda jovem, a Bíblia dá testemunho do jovem José. Quem era o jovem, gente? Me ajuda a pregar. Não vão dormir, não, pelo amor de Deus, que eu nem estou vendo. Se vocês começarem a dormir aí, vai ser um estrago. E aí, a Bíblia fala que José era o filho mais amado de Jacó, porque era o filho da sua velhice. Só que não era só Jacó que amava José. A Bíblia também dá testemunho que o próprio Deus amava José e abençoava José, e aonde José estava, a bênção de Deus também estava. Eu penso que José, por ser muito amado de Jacó, ouvia muitas histórias de seu pai, porque a gente cantou, né? Jacó segurou o anjo e não deixou subir. Então, foi o pai de José que teve esse encontro. Imagine só José ouvindo falar das coisas que Jacó falava, das coisas que Jacó contava, das experiências que ele tinha com Deus. Então, José temia a Deus porque ele tinha um pai que conhecia a Deus e que provavelmente falou desse Deus para José. Eu acho que é uma característica, pelo menos das igrejas congregacionais, das poucas que eu conheço, que muita gente do ministério de jovens e de adolescentes são filhos de crente, né? Pelo menos lá em Chique Chique é assim. A maioria, ou todos, são filhos de crentes. E quem sabe vocês, se voltarem aí atrás, não vão lembrar de algum testemunho que o pai ou a mãe de vocês contaram. Às vezes, quando vai fazer alguma coisa errada, quem sabe não lembra de alguma palavra que a mãe ou o pai disse. Porque quando a gente tem um pai ou uma mãe crente em casa, a gente escuta falar. Eu não tive pai e mãe crente em casa, mas eu sou uma mãe crente. Então, a minha filha ouve falar das experiências que eu e Cristóvão temos com Deus.
ela tem apenas 3 anos, mas ela já sabe reproduzir o que ouve. Então, ela já canta Canela de Fogo, do Reteté de Jeová. Então, é o que ela escuta em casa. É o que ela vai reproduzir. Claro que toda regra tem sua exceção, né? E depois, quando cresce, também tem as suas escolhas e decisões. Só que a gente vai ver nessa passagem bíblica, que vamos ler ainda, que José, mesmo depois que cresceu, ele permaneceu no que foi ensinado. Vamos ler agora? Dito isso, vamos ver, eu vou começar no versículo 7, e vocês ler o 8, a gente vai ler até o 10, tá bom? Onde diz assim. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia ela disse: venha, vamos para a cama. Versículo 8. Nesta casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Amém. É só até aí. Vocês sabem que José ele foi levado para o Egito porque os seus irmãos o venderam. E o Egito ele é um país, aliás, era um país naquela época onde o povo muito idólatra adorava tudo que era coisa, bicho, gente, sol, tudo que vocês pensarem. Imagine um homem de Deus que adorava apenas uma divindade, sendo levado como escravo para um país onde tudo e todos era Deus, sem restrição nenhuma. E ele chegou lá não como alguém importante. Depois é que ele se tornou alguém importante. E não foi depois de uma semana, foi depois de 13 anos. Mas a trajetória até lá não foi fácil. E eu gostaria de convidar vocês a ver comigo 3 atitudes de alguém que tentou viver em santidade em meio a uma geração corrompida. E a primeira atitude que José teve foi reconhecer. Aliás, a primeira atitude que José teve foi recusar a não se relacionar sexualmente com a mulher de Potifar. Qual foi a primeira atitude? Recusar. É engraçado que, quando começaram a falar aqui sobre renúncia de mãe, eu fiquei pensando, senão vai falar a pregação que eu preparei. Porque foi exatamente isso. O primeiro passo de José foi recusar. Porque para ter santidade é preciso ter renúncia. E sem renúncia nós não conseguimos alcançar o patamar da santidade. É porque a santidade ela tem um patamar único? Não. Mas no processo da santidade, no processo da santificação, nós precisamos ir crescendo, crescendo, crescendo. E para crescer em santidade é preciso ter renúncia. Sem renúncia, nós não alcançamos a santidade. Aliás, nós não prosseguimos em santidade. O outro passo que José teve dentro dessa renúncia foi firmeza. Eu gosto da versão que eu estou usando quando José vira para a mulher de Potifar e diz assim, escuta aqui. Eu acho muito interessante quando alguém chama a atenção do outro dizendo, escuta aqui, porque quando alguém diz isso, a pessoa quer deixar bem claro o que ela está expressando, não é? Quando eu brigo com a Rila que eu digo, me escute, é para ela ter certeza do que eu estou falando. Então, para a gente andar em santidade, nós devemos ter firmeza.
Às vezes, quando nós nos encontramos em alguma situação de pecado, e a gente trata isso sem firmeza, com certeza a gente vai viver essa situação de pecado. Porque a firmeza é o que nos fortalece. A gente estava hoje debatendo sobre aquele tema da homossexualidade, e eu gostei da forma que o pastor Adélio se expressou, relacionada ao posicionamento que nós devemos ter, porque eu tenho certeza que se nós não tivermos firmeza, a ideologia toma de conta. Então, se nós formos essas pessoas que, eu entendo, eu sei, mas assim, eu não tenho certeza, nunca vai dar certo. Mas José, ele tinha certeza da renúncia dele, e ele tinha firmeza para dizer, escute, eu não vou fazer isso. E é interessante quando o texto ele vai tratando, e José vai dizendo para ela as coisas que estavam acontecendo ali na casa daquela mulher. E dentro da renúncia é preciso ter pureza. Além de firmeza, é preciso ter pureza. E José, mesmo sendo um rapaz maltratado, estando ali como escravo, mas ele não deixou que situação nenhuma tirasse a pureza dele. Vocês leram no versículo 10, aonde todo dia a mulher de Potifar importunava José. Imagine só, todo dia a mesma coisa, todo dia. É fácil ou não ceder? É para responder mesmo. É fácil ceder ou não? Todo dia uma coisa ali lhe importunando. Vai chegar um momento que você vai dizer, nem que para parar eu vou fazer. Porque é muito difícil lidar com uma coisa que constantemente te atormenta. É difícil, mas não é impossível. Porque se fosse impossível, José não tinha conseguido lidar. E ele conseguiu. Então, é possível vencer situações que constantemente nos importunam. Amém? Vamos dizer agora a segunda atitude de José? Diga assim, ele reconheceu. Ele reconheceu quem ele era. Qual é a segunda atitude? E quem ele era? Um escravo. Ele era um servo, mas ele demonstrou humildade. E mesmo sendo um escravo e sendo um servo, ele demonstrou responsabilidade. Quando José fala para ela assim que Potifar entregou tudo nas mãos dele, que Potifar, a Bíblia vai dizer que ele não se preocupava com nada, só com a comida que ele comia, até porque, né? Pelo menos isso. Mas José cuidava de tudo. Então veja só a índole e o caráter de uma pessoa que tenta viver em santidade. Quando nós decidimos viver em santidade, as situações elas não vencem o propósito. Diga assim, as situações não são maiores do que o propósito que Deus tem. E é muito interessante ver isso na vida de José, gente, porque, primeiro, José já foi injustiçado desde que saiu de casa. E agora ele estava ali como escravo na casa daquele homem, mas mesmo assim ele tinha responsabilidade. Santidade está ligada à responsabilidade. Sem responsabilidade ninguém consegue ser santo. Eu estava ensaiando com o pessoal de Chique Chique, inclusive eles vão cantar amanhã, viu, gente? Eu vou começar a falar os nomes, estou brincando. E eu perguntei para eles o que o louvor que eles estavam cantando significava. E depois eu disse para eles que se eles não entendessem o que o louvor significava, então não adiantava cantar. Para quê? Sem responsabilidade, não tem santidade. Está ligado. E teve outra coisa que José também demonstrou, foi integridade. Ele foi íntegro, sendo honesto. Gente, eu não copiei isso aqui da plaquinha, não. Já estava pronto, viu? Quando eu cheguei aqui, eu já tinha feito. E é interessante, não vi nada. O Shimon está dizendo que eu vi. E é interessante essa integridade de José, porque assim, a história de José me deixa muito emocionada. Porque assim, quando eu olho para José e eu olho para mim, eu vejo uma diferença enorme. Eu não sei se vocês têm essa impressão, mas eu tenho. Porque eu nunca fui escrava de ninguém. E mesmo assim, eu não me vejo assim tão
nesse patamar que José estava, de servir em meio à dor, de servir em meio à injustiça. E no final da história de José, você vê ele dizer que ele entendia que era propósito de Deus. Quem é que entende que é propósito de Deus vivendo uma coisa dessa? Claro que ele entendeu no final, provavelmente, mas ele entendeu. E mesmo, vamos supor que nessa situação, enquanto José ainda era escravo, ele não tivesse entendido, mas mesmo sem entender, ele continuou andando em santidade. Diga, terceira atitude. Ele reconheceu quem Deus era. Essa é a melhor parte. E para mim é a parte mais difícil de se falar. É sobre isso. Porque quando José reconheceu quem Deus era, ele aperfeiçoou a santidade em temor. E quando José reconheceu quem Deus era, ele aperfeiçoou a santidade em amor. Quando José fala assim, aqui nessa casa eu posso ter tudo o que eu quiser, menos a senhora, porque é a mulher do meu dono, ou do meu senhor, que era o Potifar. E aí ele termina dizendo, então, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Olha só a preocupação de José. Ele se preocupava com Potifar, certo? Mas ele também se preocupava com o que Deus pensava sobre ele. E eu acredito que se existe algo que nos impede de pecar, é o amor a Deus. Porque às vezes a gente pode ter até uma criação muito boa, os nossos pais nos ensinarem e tal, todas essas coisas, mas na hora do vamos ver, o que sustenta é o propósito de Deus nas nossas vidas. E José, ele era um rapaz de propósito. Quando José chegou lá, ele não era da idade do pastor Adélio, não, ele era jovem. Tinha 17 ou 18 anos por aí. E aí, quando ele se tornou governador do Egito, ele já tinha uns 30 anos, mas daí até chegar até lá, o processo foi longo, o processo foi doloroso. Primeiro, José é vendido pelos irmãos por causa do sonho que teve. E também por causa de algumas coisas que dizia, né? Depois ele é preso porque ele não cedeu às armadilhas, ou, por que não dizer, ele não aceitou pecar. E quantas vezes a gente aceita fazer coisa errada para não perder? E José aceitou ser preso para não perder a Cristo. Aliás, para não perder os ensinamentos que ele tinha com relação a Deus. É engraçado quando José está na prisão, porque a atitude de José, o tempo todo que a gente vê em Gênesis, pelo menos é o que a Bíblia diz, nunca é de alguém que pensa em parar. Nunca é de alguém que está murmurando. José sempre está avançando. Quem vive em santidade não para no tempo. Quem vive em santidade sempre avança. Qual é o nosso título? Quem lembra ainda? Vocês estão com sono, né? Santidade em meio a uma geração corrompida. Então você imagina só, José prosseguindo, como se ele foi preso depois de uma coisa dessa, mas foi de dentro da prisão que Deus levou ele diretamente à presença de alguém que o tornaria governador. Então, às vezes, nós não entendemos aonde nós vamos parar, porque a gente, às vezes, aliás, a gente não sabe as voltas que o mundo dá, vamos dizer assim, popularmente. Eu não sei se o pastor Adélio vai lembrar, mas uma vez eu perguntei para ele assim, porque às vezes a gente se frustra com muitas coisas, né, que acontecem. E quando eu estudei lá na aldeia, que ele dava aula lá, e alguns professores, e as minhas colegas, todas elas, seguiram um rumo na vida. Uma viajou para não sei aonde, aí estudou não sei o quê. E aí eu perguntei para o pastor, então por que só eu fiquei? E eu estava murmurando e estava com raiva mesmo. Eu não entendia, né? Porque eu queria também ter avançado. E por que só eu fiquei? Mas aí as coisas foram andando e mesmo sem entender, eu permaneci na presença de Deus. Claro que não com perfeição, mas também nunca desisti.
de permanecer em santidade, porque eu sei que a santidade não significa perfeição ainda, mas eu sei que ela vai me levar para lá, eu sei que ela vai te levar para lá. E você que me ouve pode não se sentir perfeita, você não é, mas Deus te ama e te quer mesmo assim, porque Ele é quem nos ensina o caminho da perfeição, Ele é quem nos instrui, talvez por caminhos tortuosos, como foi o de José, mas um dia, eu, você, todos nós, vamos entender qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Mas o que nós precisamos fazer até lá é o que José fez. Não ceder, reconhecer quem somos e também quem Deus é. Mas como é que a gente faz isso? Talvez você jovem me pergunte. Então vamos ler lá em Salmos 119. Vamos ler todinho, estou brincando. Vamos ler só o versículo 9. Salmo 119, versículo 9. Como é que a gente faz para andar em santidade e em pureza, que é sinônimo de santidade? Como que a gente faz isso no Egito que a gente vive? Não sei se vocês costumam, mas lá na Assembleia a gente chama o mundo de Egito. A gente fala que Deus quer tirar você do Egito. Mas mesmo vivendo nesse Egito, que é esse mundo que a gente vive cheio de ideologia, ou como diz minha mãe, de ideia errada, é mais fácil de entender. Como é que a gente faz, jovem, para vencer isso? Vamos ler o versículo 9. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a palavra de Deus. Vamos dizer de novo? Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a palavra de Deus. José não tinha a Bíblia para ler, acredito eu. Aliás, tenho certeza. José não tinha a Bíblia como nós temos, 66 livros para ler. Mas mesmo assim, ele conseguiu manter pura a sua conduta. E a Bíblia nos ensina, por meio do salmista, que para o jovem e para qualquer um, jovem, velho, criança, se você quer manter pura a sua conduta, tem um jeito, tem um remédio. E o remédio é palavra de Deus. Amém? É isso, que Deus abençoe a vida de vocês. E continue orando por mim e eu por vocês. Amém? Ai, venci. Começou. Você. Tá no pedestal. Oi, gente. Essa irmã aqui só falando de mim, né? Pois é, isso me dá trabalho, gente. Eu conheço desde quando tinha Quer que eu me sente 6 anos, 7 anos. Chamar a Márcia para orar por ela, para agradecer a Deus. Diga que ela fica... Tá onde? Foi? Já tá falando mal de você, Márcia. Cadê o grilo? Tá lá atrás. Cadê a Márcia? Márcia vem aqui. A Luzia foi para Chique e a gente deixou a Luzia lá. Na hora que a gente foi despedir de Luzia, que Márcia orou, a Luzia chorou. Não entendi. É a mãe? Quem? Márcia está precisando de um chapéu? De bota? Como jura? Quem? Pega essa foto aí, né? Márcia de bota. Dá um microfone para ela aqui, para Márcia. Eu queria que a gente ficasse de pé
para a gente agradecer a Deus pela vida de Carol. É uma assembleana que prega parecendo comigo, não estou entendendo, não. Ah. Só que está lendo a Bíblia na linguagem de hoje e quer que o povo leia o que ela está lendo. Todo mundo aqui tem a revista atualizada, viu, irmã? Márcia vai orar. Oremos. Senhor Deus, nós queremos, Pai, te louvar por esse tempo aqui, Senhor. Cada jovem, cada adolescente, cada pessoa como eu, um pouco mais que adolescente, mas que estamos aqui no mesmo intuito, no mesmo propósito, Senhor Deus. Amém. E nesse momento eu te louvo de forma especial por Luzia, Senhor. Ao vê-la sempre progredindo, crescendo, é de fato uma alegria muito grande, Senhor. E a gente percebe que o Senhor tem cumprido o teu propósito na vida dela de uma forma que, mesmo ela não entendendo, o Senhor tem feito coisas maravilhosas em sua vida, Senhor. Amém. O Senhor providenciou para ela um homem que a ame, uma filha linda, Senhor, inteligente. Tem dado a oportunidade de pregar a tua palavra, Senhor Amém, Deus, de Jesus. estudar a tua palavra em braille, Amém, e tantas outras formas que o Senhor Deus tem proporcionado para ela, Senhor. Amém. E que a cada dia de sua vida, Luzia possa lembrar-se de quem ela é e de quem o Senhor é na vida dela, Deus, de tudo que o Senhor Deus tem feito por ela. Amém. E que isso Glória a gere Deus. nela um coração de gratidão, Senhor Deus. Que isso gere nela uma gratidão que a leve a buscar outros, ensinar outros, orientar outros nesse mesmo caminho, Senhor. Eu abençoo a sua vida, o seu ministério. Oro por Cristóvão, por Hilary, Senhor Deus. Que sejam eles uma família que servem a Ti, Senhor. Que sejam eles uma família que tem o dom de pregar, de ensinar a palavra, Senhor Deus. Amém, Jesus. Que o tempo dela ali, ainda no seminário, seja um tempo de mais aprendizado. E que Luzia se sinta mesmo alguém dependente de Ti, Senhor Deus. Não só pela cegueira, mas independente porque o Senhor é o Pai, porque o Senhor é aquele que cuida. Verdade, Senhor. Dá Glória alegria ao teu nome. a Luzia, Senhor. Amém. Dá presentes que vêm do alto, ó Deus, e que ela seja assim revestida da tua autoridade e da tua graça. Eu abençoo com toda sorte de bênção espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Essa é a professora dela desde cedo. Tá chorando de novo, velho? Tá chorando de novo. É caldo de cana que toda hora derrama. Hã? Não, Mas assim, de verdade, eu ver Luzia crescendo. Pode sentar, gente. É uma honra, né? crescendo, não foi. Crescendo em conhecimento, crescendo em tantas outras coisas da vida dela. E é, de fato, uma honra. Eu me sinto feliz em ter feito parte, um pouquinho só, mas ter feito parte da história de vida de Luzia. Humildade é grande. Eu me orgulho muito de você, viu? E me alegro muito pelo seu crescimento. Deus abençoe.